Olá, tudo bem? Então vamos começar mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar referente às definições e exemplos de contabilização sobre critério do preço de venda diminuído da margem de lucro, critérios de avaliação dos estoques de produtos acabados e de elaboração, custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor, e quebras ou perdas de estoques. Então, diante, já vou avisando que essa aula ela vai ser bem legal. Eu coloquei bastante imagem, então vai ser bem fácil o entendimento. Essas questões são bem fáceis de entender, porém você tem que prestar muita atenção porque tem algumas variáveis. Então nós vamos estar olhando esses pequenos detalhes através desses slides, certo? Então tá, a matéria é contabilidade de custos, onde o discente é o João Vitor de Lima Melo e o docente é o Gerson João Valereto. E nós somos a Universidade Federal da Grande Dourados. Bom, vamos começar. Primeiro, vamos falar do critério do preço de venda diminuído da margem de lucro, certo? Então, eu coloquei uma definição aqui, que a margem de contribuição é a parte do preço de venda excluídos os custos variáveis e destinada a cobrir os custos fixos e ainda gerar lucro para a empresa. O que resume isso? Então, como a gente aprendeu lá atrás nas outras aulas, o preço de venda, e no caso também estudamos os custos variáveis, e a gente descobriu o que é custo variável e o que é custo fixo. Então, sabemos que essa margem de lucro, nós vamos fazer as contas sem os custos variáveis, certo? Então, ficaria o seguinte, a margem de contribuição é o preço de venda menos os custos variáveis, que é aquele que a gente está excluindo que eu falei passado. Então, nós vamos identificar o ponto de equilíbrio. Então, nós temos que saber que, para identificarmos o ponto de equilíbrio, utilizando a margem de contribuição, teremos, no caso, PE é igual ao custo fixo mensal dividido pela margem de contribuição. Então, para nós chegarmos nesse valor, nós temos que ter uma tabela certinha, onde nós fazemos o cálculo de como que a gente quer elaborar o preço do produto, certo? Então, para a gente chegar a esse valor, para a gente chegar a esse critério, nós temos que estar ciente que temos que seguir uma tabelinha onde vamos chegar a esses dados, certo? Então, para ser mais específico, aqui nós vamos trabalhar após essa tabela feita, essa tabela montada ou pronta, certo? Então, vamos lá. Um exemplo. Ó, nós vamos pegar a porcentagem dos impostos incidentes sobre as vendas, vamos colocar 8,36%. Nós vamos pegar também a porcentagem do custo da mercadoria vendida, da CMV, que é 65,66, no caso, R$ 13,25, dividido por 20,18. E temos porcentagem das comissões, que é 2%. De onde saiu esse valor? Esse valor eu peguei como, vamos pegar um exemplo imaginário, onde nós colocou naquela planilhazinha que eu mencionei o slide passado, que nós temos que ter antes de começar a tirar esse valor. Então lá vai estar todas as porcentagens. Quando a gente estuda análise das demonstrações contábeis, a gente aprende a analisar como que tira essa porcentagem. Então, dos impostos da venda, sabemos que do montante total do valor final, nós temos 8,36. Já do custo de mercadoria, ele incide a 65,66%. Então, um valor bem maior. Então, na matéria de análise da demonstração contábil, vocês vão aprender certinho como que faz esse cálculo, certo? Então, prosseguindo. Porcentagem da margem de contribuição, que é igual a 100%, com certeza, menos os 8,36%, menos os 65,66%, menos os 2%. Então, nós temos uma filtragem de 23,98%, que é as sobras que temos desses cálculos. Então, o fator da margem de contribuição é 23,98%, certo? Tem um detalhezinho que eu tenho que estar mencionando aqui, que nós sempre temos que colocar o valor fatorial. O que é o valor fatorial? É o valor já dividido pelo 100%. Por exemplo, 23,98, se dividir por 100, que é a porcentagem, ele fica 0,2398. Então, é esse valor que é o fator, já
descontada a porcentagem, que é dividido por 100, certo? Então tá, supondo o custo fixo de 10 mil, então nós teremos o PE, que é o ponto de equilíbrio, igual 10 mil dividido pelo valor que nós pegamos da margem de contribuição, que é 0,2398, que vai dar um valor total de 41.701,42. Então, a empresa terá que vender no mínimo 41.701,42 por mês para ter essa margem de lucro, certo? Então, isso que seria critério do preço de venda diminuído da margem de lucro. Se é diminuído, a gente pega essa margem de lucro e faz menos. Então, basicamente, é isso. É bem fácil de entender. Então, resumindo esse tópico, nós temos que fazer aquela tabela inicial, onde nós vamos pegar as porcentagens, os valores que nós tivemos na mercadoria, para poder estar fazendo esse critério, certo? Vamos para o próximo. Temos aqui agora o critérios de avaliação dos estoques de produtos acabados e de elaboração. Então, estoque de produtos acabados e elaboração, aquele que a gente estudou, que é produtos acabados que já foram feitos, passaram pela matéria-prima, foi transformado e agora acabou, ele foi construído, foi montado, certo? Então, aqui nós vamos trabalhar mais detalhado que o slide passado, o tópico passado, no caso. Então, temos aqui, para os produtos em elaboração, existem duas formas para você arbitrar o valor dos estoques, que são o critério A, por uma vez e meia, o maior custo das matérias-primas adquiridas no período de apuração. E o B, ou em 80% do valor dos produtos acabados, determinado de acordo com o disposto do subtópico anterior. Então, o subtópico anterior seria o A, beleza? Então, eu vou estar passando o próximo slide, onde vai ter uma tabelinha que eu vou estar explicando certinho como funciona. Então, para a gente visualizar melhor o que foi passado no item A, então, nós vamos ter aqui, supondo que no inventário feito no final do período, identificou-se a existência de produtos em produção, sendo identificado na ordem de produção a utilização de 50 metros do produto A, ao maior custo de aquisição do período no valor de R$ 150 o metro, e 30 gramas do produto, 30 quilos do produto B, ao maior custo de aquisição no período de 320 por quilograma. Neste caso, nós teríamos, olha lá na tabelinha, produtos A, maior custo unitário de aquisição no período, que é R$ 150, e a quantidade utilizada em metros, que é 50. Então, nós pegamos 150 vezes 50, temos o valor de 7.500. Então, esse é o valor do nosso estoque, beleza? Vamos lá, produto B, maior custo unitário de aquisição no período, 320, e a quantidade utilizada em quilogramas é 30. Então, nós pegamos 320 vezes 30, dá valor de 9.600. Então, o valor de estoque de produção e elaboração, nós temos 17.100, certo? Então, esse é o valor. Isso pelo critério A, que a gente tinha visto. Agora, se tivesse 1.000 produtos, então, nós pegaríamos o produto 1, ia somar com 2, com 3, com 4, até chegar no 1.000, e aí ia dar o valor total do estoque em produção. Perfeito? Agora vamos para o critério B, que é o seguinte. Levando em consideração os mesmos dados do exemplo do subtópico anterior dessa seção, que é produtos acabados, imaginemos que no inventário da empresa conste uma ordem de produção de 50 unidades deste mesmo produto. Então, neste caso, tomando como base o valor do estoque dos produtos acabados, que também foi definido por arbitragem, o valor de estoque de produto em elaboração seria 42.000. Então, o que fez? Então, nós pegamos o valor unitário do produto acabado, de 1.050, jogamos 80% do valor do estoque de produto acabado, que dá 840, e quantidade de produto de elaboração, que era 50, certo? 50 unidades. Então, o valor do estoque é esse valor vezes 50, que dá o valor do estoque de produtos em elaboração, que é 42.000, certo? Então, é bem legal a gente ter em mente que a definição final seria que, tomando como base o valor do estoque dos produtos acabados, que também foi definido por arbitragem, o valor do estoque de produtos em elaboração seria 42.000.
Então nós temos lá o valor de 17.500 que foi acabado, mais 42.000 que é a elaboração. Então basicamente é isso. Então usando esses dois critérios, o A e o B, certo? É bem tranquilo, né? Essa aula, esse tema, é bem legal de trabalhar ele. Agora nós vamos falar referente ao custo ou valor realizável líquido dos dois ou menor. Então, os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois ou menor, que no caso é teorema, bem legalzinho estar falando isso. E o valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda, né? Então a gente tem esses pequenos detalhes. Então o que seria? Nós temos o estoque, né? Aí nós vamos passar para o custo e o valor realizável, denominado menor. Então nós temos como base essa informação que foi passada acima, essa definição, e essa imagem de estoque, custo e valor realizável líquido. Então, no próximo slide, você vai entender melhor como funciona isso. Agora vamos ao exemplo. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Então, segundo o item 11 do CPC 16, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco. Então, os recuperáveis não vão. Bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. E, no caso, ponto final, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo da aquisição. Então, para a gente chegar nesse custo ou valor realizável líquido, nós temos que fazer o preço de compra, temos os tributos. Aí nós temos que colocar excetos recuperáveis, né? PIS a recuperar, COFINS a recuperar, esses tipos, entendeu? O transporte, basicamente o frete, o seguro, caso de perdas, e deduções que tem os descontos comerciais e abatimentos. Então, a gente fazendo essa composição de diminuição do custo, nós vamos ter o valor realizável líquido, que é dos dois ou menor, que no caso são o exemplo, são a temática que a gente tem que usar para poder estar finalizando essa operação. Então, essa regra que a gente tem que estar seguindo, beleza? Temos aqui também, por último, a quebras ou perdas de estoque, certo? Então, de acordo com a Receita Federal, entende-se por quebra de estoque a redução quantitativa do estoque do produto industrializado por motivo de acidente, deteriorização ou defeito, devidamente comprovados que utilize o torne impróprio do consumo. Então, gente, antes de 2016, eram feitas uma tabelinha que era escrito numa fichinha para poder estar fazendo essas perdas de estoque, certo? E a partir de 2016, entrou tudo com nota fiscal, tudo tem que ser mostrado na nota fiscal. Então, nessa operação, nós utilizamos o CFOP 5427, que é lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deteriorização, que nós pegamos o valor. Então, o que seria contabilização? Contabilização, a gente colocaria um débito do lançamento efetuado a título de baixa de estoque, decorrendo de perda, roubo ou deterioração. E vamos creditar estoque. Por quê? Porque essa mercadoria que perdeu, ela estava no estoque, certo? Então, se ela estava no estoque, ela perdeu, ela vai sumir. Então, a gente vai ter que fazer a baixa desse estoque. Nós vamos creditar o estoque e vamos fazer o lançamento. Então, uma conta ela vai para o balanço e outra conta ela vai para o DRE, certo? Então, essa conta de lançamento ela é negativa porque está saindo do seu estoque, você perdeu ela, certo? Então, é isso que acontece. Tem gente que costuma colocar esse lançamento em outras saídas. Não é o correto fazer isso.
Por mais que também não vai cobrar imposto, igual esse lançamento efetuado, não cobra imposto, por quê? Porque não tem um fato gerador. O que é o fato gerador? O fato gerador é o que incide a venda, certo? Então isso aqui não foi uma venda, isso é apenas uma perda, um lançamento. Mas assim, pode acontecer também, exemplo, eu sou a empresa A, certo? E eu tenho um estoque cheio de cadeiras. Só que aí esse estoque quebrou. As cadeiras quebraram. E aí eu não vou querer mais usar elas. E aí eu posso estar fazendo uma venda para a empresa B, que vai usar essas minhas madeiras. Por mais que é um produto quebrado, que é as minhas cadeiras, eu não vou querer mais. Então eu vou estar vendendo. Nesse caso, não posso lançar no CFLP 5927. Eu vou ter que fazer uma venda. Porque essa venda vai para a empresa B que vai querer e vai usar essa mercadoria, certo? Então, para ela, vai ter que entrar no estoque dela para ela poder estar vendendo. Então, não é certo eu fazer o lançamento efetuado a título de baixa de estoque. Porque tem o fato gerador que é a venda. Beleza? Então, são essas duas situações que a gente tem que estar prestando atenção e é bem legal isso. Então, se a empresa B vai usar, vai ter fato gerador que é venda, certo? Então, de duas é uma. Então, a contabilização dos outros passados, eu não falei tão em foco igual esse, porque você vai usar tudo a mesma regra. Só que o outro a gente vai usar contas de contabilização que a gente já viu anteriormente. Então, não compensa eu estar passando aqui ele novamente, porque vai ser só acrescentado de conteúdo, vai ser mais encheção de linguiça. Então aqui foi mais questão o resumo de como funciona, alguns critériozinhos e beleza, para poder estar fazendo contabilização, uso das aulas passadas. Então só nesse que é um tema novo que eu coloquei a contabilização para vocês ficarem mais cientes, mais ligados de como funciona o entendimento. Beleza? E aqui nós temos as referências. Então, você entrando nesses três tópicos, você vai pegar o conteúdo que eu usei para poder estar elaborando esse slide, certo? Então, se tiver alguma dúvida, pode estar comentando, entrando em contato, que estamos aqui para poder atendê-los, certo? Muito obrigado.